Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Revista Agrícola, seguindo aí a sua rota de visitas em revendas, em cooperativas, visando aí a realização de grandes eventos, abrindo o ano de 2026. Nesse momento estamos aqui na cidade de Cândido Mota, aqui na matriz da Cooper Mota, né? Uma das maiores cooperativas aqui da região do Vale do Paranapanema, e ao meu lado aqui o presidente da entidade, o Branco, como ele é assim conhecido. A gente vai conversar com ele um pouco sobre as perspectivas, sobre o cenário do agro também, falar um pouco sobre a cooperativa e também sobre os preparativos para esse grande evento que é a Cooper Show. Primeiramente, Branco, feliz ano novo, né? A gente não se viu ainda, né? Sucesso aí para você, que esse seja um ano abençoado e seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Para todos nós, né? Eu também desejo a todos que um ano aí promissor, um ano de bastante conquista, né, que a gente está precisando. Perfeito, Branco. Abrindo nosso bate-papo, Branco, queria entender na sua posição como responsável pela entidade, né, qual que é a visão da Cooper Mota, qual que são as suas perspectivas para esse ano de 2026. A gente saiu de um ano de grandes dificuldades, de grandes obstáculos, mas o ano passou e aí se inicia um novo ano, né? Dentro desse cenário de 2026, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão, e aí falando da sua visão, também sobre a visão da Cooper Mota com relação ao ano de 2026. Seja bem-vindo, Branco. Ok, muito obrigado. Olha, eu acho que o pior momento a gente passou foi quando a gente teve aquela grande quebra da safra, que foi no ano de 2024, mas isso com certeza traz reflexo para alguns anos, então não é algo que se resolve assim de uma safra para outra. Então a gente ainda tem o reflexo dessa quebra, tanto da quebra de produção como nos preços, né, que caíram bastante nesses últimos anos. Hoje ele está em estabilidade, os preços não caíram em 2025, permaneceram, então houve um ajuste. A gente, como eu disse, está com o reflexo da safra passada. Estamos acreditando em uma safra boa, uma safra até aqui o momento muito satisfatória, o clima tem ajudado bastante, então a gente espera que, se terminar dessa forma, a gente deva ter esse ano uma boa produtividade. E isso, claro, melhora o cenário, dá um certo fôlego para o produtor, embora a gente sabe que, como eu disse, está carregando ainda um pouquinho da conta passada. Mas assim, o cenário não tem muitas, assim, a gente vê que não tem muita mudança, nem muito para cima e nem para baixo. Eu acho que ele deve permanecer nos patamares que estão aí. Perfeito. A soja não deve ter muita perspectiva de alta, mas também eu acredito que não há um ano assim que corre risco dela cair demais. Então, eu acho que é assim, um ano para ir colocando as coisas em dia, devagarzinho, com o pé no chão. Ainda tem bastante atenção, mas o cenário um pouquinho melhor. Perfeito. Branco, como que a cooperativa ela tem se comportado, como que ela tem atuado para auxiliar e gerar opções para os agricultores? Você citou aí sobre a crise que a gente viveu, ainda vive, um ano de muitas incertezas, ano de eleições e tantas questões, e os agricultores enfrentam as suas adversidades. E a Cooper Mota acaba sendo aí um porto seguro para os seus associados. Que forma, que ações que a entidade tem trabalhado com relação a dar apoio, né, e suporte aos seus associados? Então, essa é a nossa missão, né? É tentar levar soluções aos nossos cooperados. Então, é isso que a Cooper Mota tem feito ao longo de todos esses anos. Esse trabalho que é justamente o papel da cooperativa, ela está antevendo o passo à frente para ela poder estar auxiliando o produtor. Então, a gente tem que estar de olho justamente, como a gente acabou de falar, do mercado, qual é o comportamento, quais são as perspectivas, o que o cenário não só nacional, mas internacional está indicando para a gente. Então é isso que é o papel da cooperativa, ela está sempre buscando estar um passo à frente para ela poder trazer o que de melhor possa auxiliar o produtor, principalmente no que diz respeito à tecnologia.
Então, você vê, a gente está próximo aí de lançar a nossa 19ª o Cooper Show, e justamente é isso, é trazer cada vez mais ferramentas que o produtor possa ter acesso para que ele possa cada vez menos, cada vez mais acertar, né, no seu negócio. Então, a cooperativa tem feito esse papel, de buscar, de trazer soluções, tanto na área de novos produtos, de lançamento, de apoio lá dentro, da porteira para dentro, como pós-colheita, com produtos, com silo, com armazenagem, com comercialização. Esse é o nosso papel, e a gente tem feito, conseguido, né, pelo menos o que a gente vê até aqui, é que a cooperativa tem conseguido dar um bom suporte para o produtor. Veja que a cooperativa sempre teve pontualidade nos seus pagamentos certinho, tudo de uma maneira feita com muito cuidado, né, porque isso realmente é o que é muito importante. A gente está muito atento e muito seguro nas medidas que a gente vai tomar. E justamente isso acaba sendo muito importante num cenário de tanta recuperação judicial, né, Branco, que a gente vê no mercado de uma maneira em geral, de tanta instabilidade, ter confiança na entidade, a entidade que consegue aí fazer essas questões como você citou, isso acaba te dando mais confiança para os associados, né? Sem dúvida. Olha, a gente vê isso com bastante preocupação, porque dificuldades todo mundo passa, todos nós, principalmente o produtor que tem a empresa céu aberto. Muitos intempéries, muitas coisas podem ocorrer, mas a gente vê isso. Eu acho que as empresas procuram um subterfúgio aí que é difícil de a gente trabalhar dentro de um cenário desse. Eu acho que a gente vive também num momento meio de incertezas, juridicamente você passa por algumas coisas que no passado parece que não era tão aberta, né? Então a gente fica bastante apreensivo. Mas como eu disse, acho que a gente tem que fazer um trabalho muito sério, muito pé no chão, não fazer loucura, porque depois a conta chega. Então a gente tem tomado esse cuidado, e com isso a Coopermota consegue se manter no mercado aí, atuando sem nenhum problema. É isso aí, pessoal. Nosso bate-papo hoje é com o presidente da Coopermota, o Branco, falando um pouco sobre a estrutura aí da Coopermota. Branco, ainda sobre a questão da Coopermota, vamos falar um pouquinho sobre a questão de expansão, né? Crescimento. A Coopermota cresceu bastante. Você falou sobre crescer com responsabilidade, ou seja, com os pés no chão, mas é preciso crescer, né, Branco? É preciso avançar, é preciso investir com responsabilidade, mas também é importante esse crescimento. Existe a perspectiva aí já, né, de inauguração de mais um silo em Tupã. Gostaria que você falasse um pouquinho desse crescimento dos últimos anos aí da Coopermota no ano de 2025, as expansões aí, e a estrutura da entidade que gera credibilidade aos seus associados. Nós estamos num momento assim, nesse ano, e nesse próximo ano também, a gente não tem nenhuma previsão de novos investimentos. A gente está na consolidação dos negócios que a cooperativa vem trabalhando aí nesses últimos anos, que é o frigorífico de peixe, que já está consolidado, já está produzindo. A gente está agora aumentando a capacidade de produzir, porque, graças a Deus, a demanda está grande, a demanda está boa, então a gente está demandando que a gente cresça nesse sentido. Temos a esmagadora também, que a gente tem aqui em Rancharia, está trabalhando desde o ano passado, está rodando e está indo bem também. Então, assim, a gente está consolidando esses novos negócios. Lá no Boitel também, estamos acabando de fazer as estruturas. Como você disse, temos um silo que vamos inaugurar agora ali em Tupã, principalmente para a área do amendoim, recebe soja e milho também, mas principalmente amendoim, para aquela região ali que é uma região onde a gente atua, tem bastante a lavoura do amendoim. Então, assim, é um ano que a gente está consolidando, mas assim, o projeto é que a gente possa, e nos próximos anos a gente vai retomando conforme a necessidade. A gente tem aí hoje o candu, que é o peixe, e o cordeiro, também estamos dando sequência nesse projeto. Então, assim, a cooperativa não temos nenhum projeto de aumento, mas assim de continuidade, para que a gente possa passar essa fase aí que está um pouco mais lenta, mas está tudo dentro do que foi programado e da estratégia. A questão do amendoim lá em Tupã acaba sendo uma visão que a entidade tem diante da necessidade do mercado e da realidade lá, né, Branco? Exatamente, era uma necessidade que a gente tinha, porque como a gente trabalha e fornece bastante insumos para os produtores de amendoim, aí a gente tem que receber também amendoim, porque muitas vezes a gente faz a troca, né?
Então a gente está lá, era uma necessidade de armazém, então a gente construiu esse armazém, já está praticamente pronto, e acho que esse ano já entra em operação, e a gente, futuramente, a gente pode até estar pensando em fazer esmagar o amendoim, que a gente tem possibilidade também de esmagar o amendoim, e por enquanto a gente vai estar nesse sentido, de estar recebendo o amendoim do produtor também, que é mais uma opção para ele.